Noite. Eu sou a Giovana, sou uma das coordenadoras da Liga, junto com o Danilo. As outras meninas também acho que estão presentes aqui. Então, a gente tem a honra de ter a palestra com o professor Roberto. Então, o Roberto Pedroso tem formação, né, nas áreas de filosofia e medicina tradicional chinesa. Também é autor de um livro, Kung Fu Arte para Viver. E também a gente já teve ele o ano retrasado, se eu não me engano, participando né, de uma palestra sobre filosofias orientais. E hoje, então, ele vai apresentar o tema tal e o princípio da naturalidade. Pode começar, professor. Boa noite, então. Muito obrigado, Giovana, muito obrigado, Danilo, pelo convite e demais organizadores da Liga, né? Mais uma vez é um prazer estar com vocês e dividir um pouquinho desse conhecimento milenar e tão profundo que é, né? A gente vai ter acesso a uma gotinha desse oceano. Mas, enfim, de repente é aquela gotinha que vai trazer o sabor necessário para ir buscar um pouquinho mais e conhecer mais, para quem tiver interesse. Então, falando rapidamente sobre mim, meu nome é Roberto Pedroso, eu sou formado em filosofia, sou formado em medicina tradicional chinesa e sou formado em Kung Fu, em arte marcial chinesa tradicional. Ensino arte marcial desde 2008 e eu comecei nessa trajetória em 2003. Na verdade, em 2002 eu comecei a estudar filosofia na faculdade, né? Já estudava filosofia por conta própria, mas comecei a graduação em 2002. E em 2013 eu comecei a praticar arte marcial. Então, rapidamente, esses dois temas se uniram na minha vida. Então, desde 2003, basicamente, que eu estudo a filosofia chinesa. Em especial, as suas três principais vertentes, que é o taoísmo, o budismo e o confucionismo, né? Um forte confucionismo. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alguns conceitos que são eminentemente taoístas, né? Mas que não são exclusivos do taoísmo, são aspectos que dizem respeito ao pensamento chinês de uma maneira mais ampla. Tá? Eu espero conseguir tornar esse conhecimento, né, que é um tanto hermético, tornar ele bem acessível. E para isso eu conto com vocês, tá? Então eu vou pedir assim, vamos trabalhar numa ideia de um workshop ao invés de palestra, tá? Então a gente vai fazendo um diálogo, trabalhar assim com bastante naturalidade, já que a gente vai falar sobre tal e sobre o princípio da naturalidade, então vamos conduzir esse nosso encontro hoje com bastante naturalidade, tá bem? Então a qualquer momento abram o microfone, perguntem, tragam contribuições, sem se preocupar muito com formalidade, tá bom? Eu vou começar a apresentar aqui, compartilhar a tela, então vamos lá. Ok, vamos ver, já está aparecendo para vocês? Sim. Ótimo, deixa eu passar para cá. Então tá, então hoje vamos falar sobre o Tao e o princípio da naturalidade. Vamos começar falando sobre esse Tao. O que é esse Tao, né? O Tao é um conceito que ele ultrapassa, como eu disse, o próprio taoísmo. A maior parte das pessoas associa a ideia de Tao com o taoísmo, que é uma corrente filosófica e depois se tornou também uma corrente religiosa que se desenvolveu, na verdade, ali por volta do terceiro século antes de Cristo para cá. Mas a ideia de Tao é muito mais antiga, tá? Eu vou explorar um pouquinho mais sobre o que é essa ideia de Tao mais antiga, anterior ao taoísmo, mas quando a gente começa a entrar dentro do universo taoísta, que é do qual nós vamos tirar muitos dos conceitos que a gente vai falar hoje, não dá para fugir do Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, né? Que é esse livro atribuído a um filósofo chamado Lao Tse. Na verdade, hoje se sabe que esse filósofo provavelmente nunca existiu como uma figura, né? Uma figura real, uma pessoa real, uma pessoa física, vamos dizer assim, mas sim como um personagem, né? Um personagem ao qual é atribuído esse livro, que na verdade é uma compilação. Né? Então, hoje se sabe que esse livro, muito provavelmente, é uma compilação. Não dá para se afirmar isso categoricamente,
mas muito provavelmente ele é uma grande compilação de um pensamento filosófico que nasceu lá 3 séculos antes de Cristo, a partir de uma série de outras coisas que a gente vai comentar um pouquinho. Nasceu naquele momento com vários pensadores, um em especial chamado Chuang Tzu, muito famoso como um filósofo taoísta. A partir do pensamento dele e de muitos outros, se começou a construir isso que depois, mais tarde, veio a se conhecer como taoísmo, né? E nesse livro, no Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, ele começa dizendo que o tal que pode ser dito não é o tal constante. Isso é uma tradução já, né? Eu trouxe aqui o original em chinês, que se pronuncia algo como Tao Te Tao Ke Tao, Fei Chang Tao. Então, o tal que pode ser tal não é o tal constante, não é o tal longo, prolongado, eterno, né? Aqui já há uma brincadeira com a própria palavra tal. O tal, ele tem uma ideia de caminho, eu vou trazer logo em seguida para a gente explorar isso, mas o tal também tem um aspecto de oralidade. Então, por isso que a gente diz que o tal que pode ser tal é o tal que pode ser dito, né? Então, o tal que pode ser falado, que pode ser pronunciado, que pode ser nominado, não é o tal eterno, não é o tal constante, não é o tal verdadeiro, né? Ele é só uma palavra, só uma ideia já limitada. Mas o que é esse tal? O que é essa expressão? Então, normalmente, tal é traduzido como caminho. Literalmente, vamos dizer assim, uma tradução mais literal é caminho. Mas ele tem muitos significados associados, né? Uma estrada, um caminho, uma via, mas também, por extensão, é um método, um modo de se fazer as coisas, né? Uma maneira correta de viver a vida, de conduzir, né? De organizar a sociedade. Então, lá, nesse momento, antes do taoísmo, o Tao era usado para se dizer como que as coisas devem ser. Então, cada filósofo, no período que antecede o taoísmo, cada filósofo queria dizer como era o Tao, né? Qual é o jeito certo de fazer as coisas, qual é o caminho correto, né? Então, essa busca pelo caminho correto, pelo grande caminho, pelo caminho que é universal, né? Essa busca, ela era uma constante dentro daquela sociedade chinesa. E aí a sociedade chinesa estava passando por um momento de reinos combatentes, de muita guerra. Então era natural que existissem muitos filósofos, muitos pensadores buscando qual é essa solução, qual é o caminho, qual é o jeito certo de fazer as coisas, qual é o jeito certo de viver, qual é o jeito certo de se organizar a sociedade. E aí essa frase, ela faz um sentido até político, né? O tal que pode ser dito não é o tal constante. Ou seja, tudo isso que essas pessoas estão falando, esse jeito certo, esse caminho correto, nenhum desses é o caminho verdadeiro. Então o Tao Te Ching, ele vai buscar uma outra concepção de tal, que aí entra em algo um pouco mais parecido com esse final aqui, ó, que é uma espécie de entidade metafísica última, que ela é responsável pela maneira como o mundo é e também pela maneira como ele deveria ser. Então, a gente vai trabalhar com uma ideia de tal, já dentro dessa perspectiva mais taoísta, uma ideia de tal que tem mais a ver com esse conceito aqui. O tal como a realidade em si, última e fluida, que segue um fluxo contínuo e ininterrupto de constante mutação, tanto do homem quanto do mundo. Difícil isso, complexo, né? De fato, é uma tentativa de descrever um conceito que ele é muito difícil de ser descrito. Mas vamos tentar explorar um pouquinho. Então, o tal é a realidade como um todo, né? É como o mundo é, como o mundo se apresenta. E o mundo é algo fluido, não é algo fixo, né? Não é algo rígido, é algo fluido. Está sempre mudando, está sempre continuamente, ininterruptamente mudando. O dia sucede à noite e a noite sucede o dia ininterruptamente. O planeta gira em torno do Sol ininterruptamente, gerando os ciclos de inverno, verão, ininterruptamente, e assim por todo o universo. Desde o microcosmo, desde da molécula, que está sempre em movimento, até os planetas, as constelações, tudo está sempre em constante movimento, num fluxo constante e numa constante mutação também, né? Então, por consequência, o homem, como faz parte desse universo, ele também está
sujeito a toda essa mudança, esse fluir constante. Então, quando a gente fala do Tao, dentro dessa visão chinesa e da visão taoísta, a gente está falando disso. A gente não está falando de uma espécie de Deus, a gente não está falando de nada nesse sentido. Né? Não tem essa. Algumas pessoas acreditam que o Tao tem uma correspondência com o Tel, né? O Deus. Se a gente for para uma visão espiritual, né, cristã muito primitiva, talvez até tenha, mas com o conceito de Deus que a maior parte das pessoas hoje tem, de uma entidade que é responsável pelo mundo e tal, de uma maneira quase consciente, vamos dizer assim, ou intencional, que tem uma intenção. Então, o tal não é assim, né? O tal não tem uma intenção, o tal não tem uma interferência, o tal simplesmente é o conjunto de tudo o que há. Então, é possível criar um paralelo, né, com um conceito teológico, vamos dizer assim, mas não é a coisa mais fiel, tá? Essa ideia de tal, ela está muito ligada com a naturalidade das coisas. Então, aqui já começa a entrar o conceito de naturalidade que eu queria trazer. Mas eu só quero, antes, trazer um trechinho do Tao Te Ching, desse livro que eu comentei, que na tradução de um amigo meu, chamado Chiu Chin, que é um filósofo e especialista em taoísmo, que fez essa tradução direto do chinês, eu vou ler para vocês. No capítulo 25 do Tao Te Ching, fala assim: antes de nascerem o céu e a terra, há algo indefinível, completo, silencioso, vazio, solitário, permanente, onipresente e indestrutível. É como a mãe do mundo. Como não sei o seu nome, invoco-o pela palavra tal. Impelido a dar-lhe um nome, invoco-o como grandioso. Grandioso é transpassar. Transpassar é ir ao longínquo. E ir ao longínquo é retornar. Essa parte do retorno, gravem que a gente vai falar sobre isso depois. Portanto, o tal é grandioso. O céu é grandioso. A terra é grandiosa. E o homem também é grandioso. Há 4 grandezas no universo, e o homem é uma delas. O homem segue a terra segue o céu segue o tal, e o tal segue a sua própria natureza. Então aqui a gente começa a entrar nessa questão da natureza e da naturalidade. Pessoal, tá tranquilo o ritmo? Tô falando muito rápido? Como é que tá para vocês? Tá Tá tranquilo. tranquilo, prof. Tá bom. Eu tenho Eu a tendência justamente até de começar comentei, falando. Oi, desculpa, pode falar. justamente até comentei ele no nosso grupo que eu tô adorando a palestra. Ah, que legal, que bom. Se eu estiver falando muito rápido, me interrompam, tá? Eu não estou vendo vocês, porque eu estou olhando a apresentação aqui e não estou vendo vocês. Então, podem abrir o microfone e me interromper aí, tá bom? Se eu estiver falando rápido demais, eu tenho a tendência de começar a falar muito rápido, então me interrompa. Tá bem, vamos lá. Então, falamos um pouquinho sobre esse conceito, essa ideia do que é o tal, né? Ainda que, como a gente acabou de ver, não tem como descrever completamente, plenamente, esse tal. Mas dá para a gente começar a ter um vislumbre, né? De o que ele seria. Bom, agora vamos falar sobre um outro conceito que é muito mais importante dentro do taoísmo do que dentro de qualquer outra dessas escolas de pensamento, que é o conceito de Ziran. Ziran é naturalidade, mas também é espontaneidade. Tá? E esse é o princípio da naturalidade que eu trouxe para a gente abordar hoje, conversar um pouquinho e tentar entender juntos. Esse conceito de Ziran, ele tem a ver com a espontaneidade da natureza, mas não da natureza, só da natureza biológica, como eu botei aqui o brotinho, né, nascendo espontaneamente. Não só esse, né? Todos os princípios da natureza, e inclusive daquilo que a gente nem considera como a natureza, né? Como, por exemplo, os princípios que regem o Sol, né? Eles também são zero, né? O Sol tem a sua espontaneidade, o planeta tem a sua espontaneidade, os outros planetas têm a sua espontaneidade. Então, os céus têm a sua espontaneidade, a Terra tem a sua espontaneidade e, por consequência, o homem. Porque, como a gente leu agora no Lao Tzu, o homem segue as leis da Terra, a Terra segue as leis do céu, o céu segue as leis do Tao.
e o Tao segue a sua própria natureza. Então, essa natureza do Tao, ela vai acabar afetando tudo, certo? Porque se o Tao que segue a sua própria natureza, ele rege os céus, e os céus regem a terra, e a terra rege o homem, então o homem acaba tendo que ser regido pelo Tao, por essa naturalidade do Tao, por essa espontaneidade do Tao. Bom, aqui começam os problemas. Qual é a grande crítica do taoísmo e por que ele traz esse conceito de Zhiran como um conceito fundamental e revolucionário para aquele momento histórico? Porque até então, a gente viu, comentei com vocês que nesse período anterior, que é o período conhecido como as 100 escolas de pensamento, né, dentro da filosofia chinesa, então esse período era uma diversidade muito grande de linhas de pensamento e cada qual querendo dizer como deveria ser o jeito certo de se fazer as coisas, o jeito certo de se viver a vida, o jeito certo de se governar o seu estado, né? Lembrando que ainda não era a China, né? É o período dos estados combatentes. Então tinham vários estados individuais que estavam guerreando para tentar tomar o espaço um do outro. E naquele meio, o povo, e no meio do povo, pessoas tentando achar soluções, né? E por isso surgiram tantos pensadores importantes naquele momento. Da adversidade brota muita coisa boa também. Então, naquele momento, se tinha muito isso, né? Muitos pensadores, muitos filósofos, muitos conselheiros de governantes dizendo como que as pessoas deveriam agir, deveriam atuar para que fosse de acordo com o tal, que fosse de acordo com a regra universal, a lei divina, que para cada um era diferente, né? Então, existia muita regra, muita lei. E, naquele momento, surgiu um pensador que é certamente o maior pensador da história da China, chamado Kongzi, que ficou conhecido no Ocidente como Confúcio, né? Mas o nome dele chinês é Kongzi. Então, Kongzi, Confúcio, foi e é o maior pensador da história da filosofia chinesa. E ele colocava uma ênfase muito grande na cultura, na educação, na erudição, né, como o caminho para se encontrar a paz para se encontrar a harmonia, vamos dizer assim, dentro da sociedade chinesa. E os valores confucionistas foram tão importantes para a consolidação e estruturação da sociedade naquele momento que até hoje qualquer chinês vai agir no seu dia a dia de acordo com os preceitos confucionistas, né? É muito forte dentro da cultura chinesa. Eu nunca conheço muitos chineses, eu nunca conheci nenhum, mesmo os que vivem no Brasil já há muito tempo, nunca conheci nenhum que não tivesse dentro de si, da sua família, da sua cultura, uma influência fortíssima dos valores confucionistas. Então, tamanho a influência desse pensador, desse filósofo, que é lá de um período um pouquinho anterior a esse que nós estamos falando aqui do taoísmo. Pois bem, esse movimento do Confúcio, ele foi muito importante, né, nessa estruturação da sociedade, mas ele gerou um apego muito grande às normas, às regras, aos rituais, né? E se começou a perder um pouco dessa espontaneidade, né? Confúcio falava muito de você tem que olhar para quem veio antes e aprender com quem veio antes, para depois você querer ter suas próprias ideias. Isso serve dentro de um ambiente familiar, por exemplo, os filhos devem primeiro aprender com os pais para depois querer buscar sua independência. Dentro de um governo também, primeiro você deve aprender com quem governou antes de você, para aí sim você ter a sua autonomia de decisão. Dentro de um negócio, dentro de qualquer esfera da sociedade, né, é assim que Confúcio pregava. Dentro do ambiente de escola, primeiro o aluno deve aprender o máximo possível para depois ele buscar a sua autonomia. Isso foi muito importante para estruturar a sociedade, que naquele momento era caótica, né? Filho que matava o pai para antecipar a herança, o governante que derrubava o ministro que derrubava o governante para assumir seu lugar, o general que dava um golpe de Estado. Isso era a coisa mais comum naquele momento. Então foi muito importante isso para a consolidação dessa nação, dessa nova nação, né? Que veio acontecer depois, mas graças a esse movimento confucionista. Ao mesmo tempo, isso tolheu muito da naturalidade, da espontaneidade do povo. E surgiu, então, essa necessidade de uma maneira um pouco diferente de enxergar
essa estruturação, esse caminho, né? O caminho, ele precisava ser um pouco menos rígido. E aí, então, começou a surgir essa corrente taoísta que prezava tanto por esse zhuzhan, né? Essa naturalidade e espontaneidade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ela. Quando a gente fala de naturalidade, a gente acaba associando com natureza, né? Eu falei antes para vocês que tem a ver com a natureza, mas não é a própria natureza. Porque a naturalidade, ela não é decorrente da natureza, ou seja, não é eu agir com naturalidade, não é eu agir de acordo com a maneira como as coisas são na natureza, não é eu me comportar que nem um bicho, né? Porque essa ideia da natureza, a natureza, ela já é posterior ao tal, né? A naturalidade, no entanto, não. A naturalidade, ela está no tal, né? É uma característica do tal. Então, o tal, ele tem a sua natureza, que não é a natureza biológica como a gente conhece, né? Não é isso que a gente quer dizer com natureza, não é o meio ambiente, não é a natureza biológica, né? Não é a vegetação, não é os animais, não é... Ainda que eles ajam por naturalidade, e agem, não é isso que a gente quer dizer com naturalidade. Não é estar conectado com o biológico, ainda que também tenha uma relação. Mas é a naturalidade enquanto característica dessa entidade metafísica anterior, e não como uma manifestação dessa entidade, né? Porque a natureza no planeta Terra, ela surgiu depois de muitos milhões, bilhões de anos, né? E a naturalidade já existia muito antes disso. Então, não é esse conceito de natureza, tá? A natureza, enquanto biologia, ela é uma manifestação do tal, né? Mas então, o que é essa naturalidade? Zhejian pode ser traduzido de duas maneiras um pouco diferentes. Quando a gente pensa em Zhejian de uma maneira estática, ele quer dizer uma coisa tal como ela é. E quando a gente pensa dinamicamente, ou seja, isso dentro de um processo fluido, dentro daquela continuidade que tem a ver com o tal, significa seguir a sua própria forma de ser. Então, essa naturalidade, ela está muito vinculada a você encontrar aquilo que você realmente é. E você agir de acordo com a sua própria forma de agir. Lembrando, a gente está falando aqui de um movimento que vem depois de todo aquele processo confucionista, de educação, de rigidez, de seguir as leis, seguir as normas. Então, ali existia uma forte pressão da sociedade, né? Ditando como que você deve ser. E isso acaba desconectando o ser humano da sua própria natureza. Não só no quesito biológico, também no quesito biológico, mas até dentro do quesito psicológico e espiritual, né? Qual o meu propósito nesse mundo? Meu propósito nesse mundo é só ser um bom pai? É só ser um bom filho? É só ser um bom empregado? É só ser um bom empregador? É só ser um bom cidadão? É só ser um bom governante? Né? Ainda que esse seja o meu papel social e eu entenda a importância dele dentro da sociedade, nessa visão confucionista, o que é a minha natureza? Qual é a minha natureza? Qual é meu dzurran? O que é aquilo que é espontâneo dentro de mim? Aquilo que surge, que eu não preciso fazer um esforço para que aconteça, que é natural para mim. Encontrar essa naturalidade passou a ser, dentro dessa visão taoísta, um dos maiores objetivos, para que o homem consiga agir de acordo com o tal. Naquela ideia de que se o tal tem a naturalidade como um princípio fundamental e, portanto, é a partir dessa naturalidade que ele rege o céu, e é a partir dessa naturalidade que o céu rege a terra, e é a partir dessa naturalidade que a terra rege o homem, então é a partir dessa naturalidade que o homem deveria regir sua própria vida. Porque no momento em que ele quebrar essa naturalidade, ele está indo de encontro, né? Então tá batendo de frente com o princípio do tal. Então, essa é a ideia de Zhejiang. Podem falar. Eu tenho uma pergunta, Roberto. Eu não ficou claro para mim. O Tao, então, ele teoricamente é um confucionismo com espontaneidade, com esse objetivo maior, assim. Tá. O taoísmo não é confucionista, né? Então ele não é o confucionismo. Ele bate de frente com o confucionismo. Ele Ah, tá. critica fortemente o confucionismo.
Mas, ao longo da história chinesa, depois que veio todo esse movimento taoísta, né, desses filósofos que diziam que aquilo ali, aqueles valores que o confucionismo estava pregando, iam contra o verdadeiro Tao. Depois disso, a sociedade chinesa ela se construiu numa espécie de equilíbrio entre essas duas coisas. E a gente vai falar um Ah, tá. pouquinho disso depois. A gente vai falar um Tá pouquinho bem, disso depois. obrigada, entendi. Mas é bem importante, porque não dá para deixar essa ideia. Se eu passei essa ideia, obrigado por ter chamado a atenção. Porque Obrigada. não é isso de maneira nenhuma, tá? O taoísmo ele é um movimento contrário ao confucionismo, naquele momento em que ele começou. Depois, né, isso a gente está falando de antes de Cristo, tá? Depois de lá para cá, nesses mais de 2000 anos, essas duas correntes filosóficas foram se influenciando mutuamente. E aí a gente tem o neoconfucionismo, a gente tem um taoísmo reinterpretado, a gente tem a entrada do budismo, que acontece lá pelo quinto século depois de Cristo, a entrada do budismo indiano na China, e que também mudou completamente a maneira de pensar. E aí, de fato, assim, nos últimos 1000 anos, dá para colocar com tranquilidade, de 1000 anos para cá, o pensamento chinês ele gira em torno de uma espécie de amálgama dessas três correntes filosóficas. Então, elementos confucionistas com elementos taoístas e elementos budistas. Tudo meio misturado. Então, o chinês Ah, gosta de legal. misturar bem as coisas. Isso Tá bem. e isso é importante, de certa maneira, dentro da visão, da interpretação de mundo chinesa, é importante essa mistura para que haja harmonia, né? Então, se você vai ver, isso permeia tudo dentro da cultura chinesa. Você vai ver o chinês, ele entende que você precisa misturar todas as cores, que você precisa misturar todos os sabores. Se você vai comer comida chinesa, você vai sentir doce, azedo, amargo, salgado, tudo junto, né? Tem tudo isso dentro da culinária. Porque para eles a mistura é importante, porque ela aproxima também dessa harmonia do tal. Né? No universo as coisas se misturam, elas vão seguindo esse processo natural, esse fluxo natural. Então, aí voltando para a naturalidade. Mas só para reforçar, o taoísmo, naquele momento, ele vai bater de frente com o confucionismo. Ele é uma crítica ao confucionismo, tá? Aquela Tá bem. rigidez confucionista. Fiquei menos confusa agora. Oi? Fiquei menos confusa agora. Ah, beleza. É natural, a gente falando sobre Confúcio, não tem como não ficar confuso. Mas olha só, a gente pode depois, num outro momento, fazer um próximo encontro para falar mais sobre Confúcio, porque hoje a gente vai falar dessa visão taoísta e aí vai parecer que o confucionismo tem um aspecto meio de vilão, assim, né? Mas quando a gente vai estudar o confucionismo, a gente vê, nossa, é fantástico, é uma corrente filosófica transformadora também, né? Tanto quanto o taoísmo. Mas a gente pode abordar mais o confucionismo num outro momento. Hoje a gente vai olhar para essa crítica, né? Essa crítica do confucionismo, da rigidez confucionista, a partir principalmente desse conceito de Zhuang. Então, essa naturalidade ou espontaneidade. Bom, vamos seguir. Então, essa espontaneidade, ela está ligada a uma determinada leveza de espírito, né? Então, uma liberdade dessas amarras sociais, dessas amarras da educação e uma simplicidade de atuação que era muito almejada por esses praticantes do Tao. Porque, de repente, subitamente, a vida tinha ficado complexa demais, né? Tudo você tinha que estudar, você tinha que saber cada ritual. Confúcio dizia que tão importante quanto você saber como governar um reino é você saber o nome de cada peça de roupa e qual roupa usar em cada ocasião. E isso, desde o momento que você acorda de manhã, você já tem que estar impecável. Então, a rigidez trazida pelo confucionismo, nesse sentido de ritual, né, de ritos do dia a dia, ela impactou demais a sociedade chinesa naquele momento, né? Foi muito importante, mas ela impactou demais. Até hoje, né? A gente vê uma grande parte da sociedade chinesa ainda é muito metódica. E esse aspecto de ser metódico, chinesa e oriental de maneira geral, porque essa filosofia confucionista ela acabou influenciando outros países
da região, né? Então, Japão, Vietnã, Coreia e tantos outros, né? Então, muitos outros países dessa região sofreram essa influência tanto do taoísmo quanto do confucionismo. Então, a gente vê esse aspecto assim bem metódico, ele é muito confucionista. E aqui, então, surgiu essa necessidade de jogar tudo pro ar. Né? E é mais ou menos isso. Assim, Lao Tzu, que é o suposto autor do Tao Te Ching, que seria o principal livro do taoísmo, Lao Tzu normalmente é representado como um velho, quase um vagabundo, assim, vamos dizer, né? Um velho vestindo trapos, sentado de costas em cima de um búfalo, né? Sendo carregado por um búfalo. E ele era assim, vivia assim, né? Sem posse, sem nada. É o símbolo da simplicidade e do desapego, né? Do desapego. Então, é abrir mão de toda essa construção social que estava sendo proposta ali naqueles últimos séculos por esse movimento confucionista. Então, é abrir mão de tudo isso em prol dessa leveza de espírito. É aquela imagem do velho lá em cima da montanha, eremita, né? Esse é o ideal do homem taoísta, né? É uma pessoa totalmente desapegada das estruturas sociais. Né? Assim, de novo, naquele momento, né? Naquele momento, nessa construção que estava se fazendo naquele momento do taoísmo, era essa a visão, é isso que estava se buscando. É buscar uma leveza de espírito, uma liberdade das amarras sociais, culturais e a simplicidade de atuação, a simplicidade no viver. Para isso, o caminho para se alcançar essa liberdade no viver, essa simplicidade, essa leveza, passava por um processo de desapego muito grande. Esse desapego, ele está conectado a uma noção que também é fundamental dentro do taoísmo, que é o Wu Wei. Wu Wei, né, que é essa expressão que eu coloquei aqui em cima. Wei é agir, é a ação em si, né? Mas é um tipo específico de ação, já vou explicar. E o Wu é sem, né? Não há, né? Então é algo como a não ação. O Wu é não ação, ou não agir. E essa não ação, às vezes é traduzida como inação, mas eu não gosto dessa tradução. Eu não gosto de inação, eu vou explicar por quê. Esse não agir, na verdade, esse agir é um agir bem específico, que é a ação por artifício. Então, é um tipo de ação, não é qualquer ação, é um tipo de ação tipicamente humana, porque ela é planejada e dirigida a objetivos pré-estabelecidos, dependente das próprias forças para produzir resultados. Então, é o que todos nós fazemos no nosso dia a dia na vida em sociedade. Né? Você não vê um animal projetando a sua carreira. Né? Você não vê um animal planejando o que ele vai fazer para obter um salário maior. Né? Você não vê. O único ser que a gente conhece que conseguiu escravizar outros para sua subsistência é o ser humano, que foi lá e pensou assim, puxa, por que eu vou todo dia caçar se eu posso prender esses outros seres aqui dentro e cultivar eles aqui para matar eles toda vez que eu quiser comer? E depois ainda começou a pensar, não, mas eu não preciso matar só quando eu quero comer. Eu posso matar eles e vender para os outros, para ganhar dinheiro e fazer com isso, né, crescer nos meus bens, na minha posse. A própria ideia de posse é uma construção humana, né? Então tudo isso é artificial. Então são ações artificiais, elas não seguem nenhum princípio de naturalidade. Elas são artifícios exclusivos do ser humano. E aqui é que a gente começa a entender a base, o fundamento do taoísmo. E por que aquela ideia do desapego está tão relacionada com a naturalidade taoísta? Porque o oposto da naturalidade é a artificialidade. Né? A artificialidade é aquilo que é feito com artifício. Né? Então é aquilo que é planejado, que tem um propósito estratégico, específico, e que depende daquela configuração para ter resultado. Né? Isso gera uma série de problemas para o ser humano, na visão taoísta. Por exemplo, é o motivo de toda e qualquer frustração.
de toda e qualquer ansiedade, de toda e qualquer depressão, na visão taoísta, né? Na visão taoísta, é justamente porque a gente projeta dentro das nossas ações artificiais, dentro dessas nossas intenções, estratégias artificiais, a gente projeta resultados que dependem de outras coisas, né? Que é dependente de outras coisas, mas a gente projeta como se ele fosse dependente das próprias forças. E a partir daí surgem as frustrações, surgem as ansiedades, surgem o sofrimento, né? Essa é a visão. Porque sentir dor é uma coisa, mas sofrer com a dor é outra, né? É, e é natural sentir dor, por exemplo, né? A dor não é a mesma coisa que sofrimento. Animais sofrem dor, sentem dor, mas animais não sofrem, por exemplo, né? Com antecipação, exceto aqueles animais que já estão demasiadamente influenciados pela artificialidade humana. Por exemplo, os animais domesticados, né? A gente hoje tem cachorro com ansiedade, né? A gente tem gato com ansiedade, sofrendo de problemas humanos. Por quê? Porque eles já foram inseridos dentro desse universo artificial humano e já absorveram essa artificialidade humana. Eles já não agem mais de acordo com essa naturalidade. Dentro do resto do universo não humano, né, tudo é regido pela naturalidade do tal. E no momento em que você segue essa naturalidade do tal, essa espontaneidade do tal, aí então você vai ter sempre equilíbrio e tranquilidade. Mas quando você começa a agir por artifício, né, fugindo daquilo que é natural, dentro do seu coração você sabe que o que você queria era outra coisa, mas a pressão social é muito forte, a mídia é muito forte, a pressão dos seus amigos, da sua família faz com que você siga caminhos artificiais no seu dia a dia, o tempo inteiro. E ao fazer isso, então você viola a espontaneidade total. E aí você perturba o equilíbrio de você e de tudo ao seu redor. Você perturba o equilíbrio do próprio tal. E acaba com a tranquilidade sua e do ambiente onde você habita, né? Então, aqui eu trouxe um mundo muito artificial, né? Tudo aqui é artificial. As pessoas aqui estão vivendo problemas artificiais, tudo ao redor delas é artificial, tudo aqui não está ali de acordo com a sua própria naturalidade, né? Não é o que. Vou voltar aqui um pouquinho, tá? Ó, vamos olhar aqui, ó. O que é o Dzurran? Uma coisa tal como ela é, né? Que segue a sua própria forma de ser, né? Então, é, cada uma dessas coisas aqui não é o que a gente está enxergando, né? A gente está enxergando uma imagem. Quando eu olho para cá, eu estou vendo caracteres em neon. Não, não é o que é, né? Isso aqui é algum tipo de vidro, e o vidro, por sua vez, é areia misturada, né? Então, ver essas pedras que foram usadas para fazer esse edifício aqui não é um edifício, isso é um amontoado de pedras, de rocha, de mineral, né? Misturado com outras coisas, misturado com tinta, que é um pigmento que saiu de alguma coisa. Então, cada uma dessas coisas aqui, a natureza dela era outra, né? E elas, por conta da ação artificial, elas foram transformadas, retiradas da sua naturalidade. Então aqui a gente começa a linkar com a natureza mesmo, mas percebe que não é só isso, porque o próprio homem, quando ele está aqui andando, pensando numa outra coisa que não é o que está ao seu redor naquele momento, pensando no trabalho, digitando num celular, fazendo qualquer ação, atitude do dia a dia, que nós fazemos o tempo inteiro, ele não está ali pela sua naturalidade, né? Ele está ali por conta de todo esse artifício da sociedade que o pressiona, né? Então, aqui entra a ideia do Wu Wei. A não ação, que é esse Wu Wei, que é pregado pelo taoísmo, não é não fazer nada. Então, não é não agir, não é não fazer nada. Às vezes, por isso que eu não gosto da tradução inação. Porque inação passa a ideia de ficar parado. Então, não vou fazer nada. Não é isso. Mas, na verdade, o Wu Wei é você não fazer essa ação forçosa, né? É você conseguir seguir o curso natural das coisas, se adaptar às situações que vão acontecendo na sua vida de uma maneira natural e se dar por satisfeito com o que acontece com você, com o que você recebe ou com o que você perde. Então, isso é o verdadeiro Wu Wei, né? É um agir através da espontaneidade e da naturalidade, e não da artificialidade.
Então, aqui, aí eu trouxe uma imagem da natureza, né? Não que a gente precise largar tudo e ir para dentro da natureza, não era necessariamente isso que era pregado pelo taoísmo. Não significa isso, vamos largar tudo e vamos viver no meio do mato, né? Não, ainda que esse fosse o ideal, né, taoísta, não era isso que o taoísmo pregava. No próprio Tao Te Ching fala muito sobre como um nobre deve agir, como um governante deve agir. Então não está se propondo se destruir a sociedade e vão todo mundo voltar a viver da maneira mais primitiva possível. Não é isso, mas é procurar encontrar dentro da sua vida em sociedade aquilo que é realmente mais natural, aquilo que surge de uma maneira mais espontânea, não tão formal, não tão forçado, né? Não tão forçosamente colocado pela sociedade, pelas pessoas ao seu redor, colocado ou imposto para você. Então, achar esse jeito de viver é o grande propósito taoísta. Encontrar essa ação, essa maneira de agir, né, que é uma não ação, né, ou vamos dizer assim, agir sem agir forçadamente, né, é agir com naturalidade, agir de acordo com o princípio de Dzerran, esse princípio de naturalidade. Esse é o grande propósito. Então, aqui eu trouxe um trecho de um comentário em cima do Tao Te Ching. Essa edição, eu tenho 7 edições do Tao Te Ching aqui, mas essa aqui é a mais completa de todas, porque ela tem um comentário de um filósofo chinês que fez esse comentário lá, muitos séculos, mais ou menos 2.000 anos atrás, ficou He Shanggong, que na verdade significa o Senhor à margem do rio. Então, esses comentários deles são clássicos, né? E nessa edição, então, traduzida do chinês para o português pelo Cinedino, né, um sinólogo muito, muito importante, ocidental. Então, nessa edição, traz esse comentário e eu achei muito bacana, eu gostei muito, eu trouxe aqui. Então, só para ter a referência de da onde que eu tirei. E também tem algumas partes que eu peguei desse livro muito bacana, da Annie Chen, também é uma sinóloga muito importante, também assim, ela é ocidental, mas de origem chinesa, né? Francesa, se não me engano. Então tem alguns trechos que eu peguei dali, tá? Só para ter as referências, especialmente já que está sendo gravado e vai ficar disponibilizado depois, pessoal. Inclusive no final eu posso mostrar algumas referências aqui. Mas enfim, eu trouxe esse trecho que é o seguinte: quando o homem deixa de agitar-se, de querer, de impor às coisas o seu esquema de pensamento e o seu modo de ação, quando ele se contenta em estar à escuta e refletir as coisas tais como elas são, numa palavra, quando ele dá de mão as coisas, que lhe resta como modo de existência fundamental? O nascimento, o crescimento, o declínio e a morte. Todos eles processos espontâneos e naturais. Então, em última análise, é isso que é a vida, né? A vida é nascer, crescer, declinar, né? Definhar e morrer, como todos os outros seres vivos. É isso que é a nossa vida, né? É esse processo, é esse ciclo. Isso é viver. Isso é o que há de espontâneo e natural. E dentro desse processo, cada ser, cada indivíduo é diferente. Por uma série de questões, é diferente. E aí, para cada um, aquilo que é natural e espontâneo também é diferente dentro desses processos, desses ciclos. Então, não existe um único modo correto, na visão taoísta, de se conduzir a vida. Porque todos esses modos, eles são imposições que nos fazem nos agitarmos, né? Querermos mais, querermos outras coisas que não é o que a gente tem, né? Não é o que está à nossa disposição. Nos faz impor, né, a tudo ao nosso redor a nossa maneira de pensar e de agir, e nos faz não ficarmos nunca contentes com o que está, né, com o que simplesmente está. E a gente não se contenta com a realidade tal qual ela é. A gente quer que a realidade seja diferente. E veja só, aqui bem importante trazer um ponto, que uma crítica comum a essa visão taoísta, especialmente a essa ideia do Wu Wei, é que o Wei conduziria a uma espécie de conformismo.
né? Então, por exemplo, eu nasci pobre, então essa é a minha realidade, eu tenho que morrer pobre. Eu nasci inculto, eu tenho que morrer inculto. Eu nasci numa sociedade injusta, então é porque é para eu viver assim mesmo e morrer assim mesmo, e não há o que se possa mudar, né? Porque se eu tentar mudar, não estou agindo de uma maneira espontânea e tal. Então, aqui há um engano comum, um equívoco comum, muito fácil de se cometer, que é confundir essa não ação ou essa ação espontânea, agir de uma maneira que não seja forçada, esse deixar de querer, né, aquilo que não está na nossa realidade, não significa deixar de almejar, mas sim, se a sua natureza, aquilo que está realmente dentro de você, for o ímpeto de mudar, então que você vai e mude. Mas não que você vai e mude porque as pessoas dizem que você deve fazê-lo. Porque a sociedade diz que o bom cidadão é aquele que vai e muda. Porque de repente a sua natureza não é essa. De repente a sua natureza não é de ser uma pessoa questionadora e tal. Qual o problema de você não ser questionador? E qual o problema de você ser, né? Então, a grande questão aqui é você encontrar o que de fato é espontâneo e natural dentro de você. E você agir de acordo com isso. E se a sua vida, a sua natureza, conduzir você, o que está ao seu redor, conduzir você a promover mudanças e ser um agente de mudanças no mundo, seja. Mas não o seja porque você acha que você tem que ser. Mas sim porque é a sua natureza. É difícil de a gente chegar lá a partir dos textos, né? E é muito normal a pessoa começar a ler sobre o taoísmo e chegar nesse ponto e dizer, não, 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 não. Tá dizendo que cada um tem que ficar quietinho lá e aceitar as coisas do jeito que são e não agir, né? Não interferir no mundo e tal. Não, não é isso. Isso é uma interpretação leviana do taoísmo, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Não é isso que o taoísmo diz, né? A gente precisa dar um pouquinho mais de crédito para o taoísmo antes de sair criticando. Então, conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais para entender. Então, de novo, a proposta taoísta, quando a gente fala aqui de o homem deixar de agitar-se, de querer, né, esse querer é o que normalmente desperta. Como assim? Não é para eu querer nada? Não, não é isso. É para você deixar de querer forçosamente, né? Quando a gente quer algo porque a gente viu na propaganda, porque as pessoas ao nosso redor estão sempre falando disso, porque a gente foi ensinado que aquilo ali é o que é o bom. Então, será que a gente quer de verdade? Ou, ou isso aqui já é a ação forçosa, né? Já está indo contra a nossa naturalidade, a nossa espontaneidade. Se todo mundo quer, então eu deveria estar querendo. É um ponto que precisa de um amadurecimento interno para conseguir perceber o que é natural e espontâneo e o que não é, né? Bom, e aí então, uma vez traçado que o objetivo taoísta para agir de acordo com o Tao e encontrar essa harmonia, essa tranquilidade na nossa vida é agir através da naturalidade e da espontaneidade, então como fazê-lo? Como fazê-lo? Como ter esse retorno? Lembra que eu falei para vocês, ó, lembrem do retorno. Como a gente conseguir ter esse retorno ao que é natural e espontâneo dentro de nós? O taoísmo fala muito sobre o recém-nascido. O recém-nascido ele ainda não recebeu nada dessas influências. Então o recém-nascido, dentro do taoísmo vai fazer uma série de analogias, mas o recém-nascido ele é macio, ele é simples, ele é frágil, ele é espontâneo. Quando ele quer gritar, ele grita. Quando ele quer dormir, ele dorme. Quando ele está com fome, ele avisa, né? Então ele não se priva de nada, ele simplesmente é a sua natureza. E conforme a gente vai sendo influenciado pela sociedade, a gente vai enrijecendo, né? Então a gente deixa de ser macio e maleável como um recém-nascido, vai se enrijecendo. E nesse processo de se enrijecer, a gente se afasta da naturalidade. Então tem tudo a ver com esse processo de se soltar, se desenrijecer, né? O taoísmo fala, tudo quando
quando está mais próximo da vida, da essência da vida, é mais macio, né? Você olha a planta, ela viva, ela é macia, ela é flexível, né? O bambu, ele é flexível. Mas quando ele está morto, ele é seco e rígido, né? Então, trazer essa analogia para nossa vida já é um jeito de conseguir se aproximar dessa naturalidade. Então, nós estamos vivos, nós não deveríamos ser secos e não deveríamos ter essa característica de seco e rígido. Não deveria. Nós estamos vivos, não é como nós deveríamos ser. Então, nós precisamos nos tornar mais flexíveis, mais macios, né? Então, o taoísmo começa a trazer isso. E qual é o caminho para isso, né? Bom, a gente falou sobre desapego, sobre agir sem agir, sobre querer menos, mas nesse sentido de se querer forçado. Vamos falar sobre moderação, então, já que a gente está falando de desapego. Tem uma ideia dentro do taoísmo que é a seguinte: ela contraria um pouco a nossa visão de mundo ocidental atual. Ela diz que o ponto ótimo de uma coisa não corresponde ao seu apogeu, mas sim ao equilíbrio que permite preservar a plenitude dessa coisa por um máximo de tempo, né? Que isso quer dizer? Vamos traduzir. Quando a gente pensa na churrasqueira, qual é o ponto ótimo da churrasqueira? É quando pega fogo, assim, aquela a brasa, a chama vai lá em cima e toma a carne e logo depois queima todo o carvão rapidamente. Não é esse o ponto ótimo da churrasqueira, né? O ponto ótimo da churrasqueira é aquele em que preserva a plenitude do calor por um máximo de tempo, certo? Esse é o ponto ótimo da churrasqueira. Mas às vezes, a gente costuma, no dia a dia, não perceber que o ponto ótimo das coisas é assim. E a gente acha que o ponto ótimo é quando tem mais, quando chegou no apogeu mesmo, né? Então, o ponto ótimo da saúde financeira é quando você está com mais dinheiro. Então, você quer cada vez mais para você chegar naquele máximo. O ponto ótimo é quando você comeu tudo que você podia até não caber mais nada no seu estômago, né? Então, a gente tem a tendência de achar que o ponto ótimo da coisa é quando está no limite, no ápice, na exacerbação da coisa, né? Quando chega lá no topo. Mas o que a gente não percebe normalmente é que quando isso acontece, quando a gente chega nesse apogeu, é como um incêndio. O incêndio é o apogeu do fogo, né? Incêndio da floresta, aquele que vai rápido e um fogo que, nossa, é ofuscante. Só que ele destrói tudo. Não sobra nada depois. Então, para você manter o fogo, você tem que, de certa forma, conter ele, né? Você não pode deixar ele simplesmente ir e queimar tudo de uma vez, né? Então, nesse sentido, os objetivos de qualquer ação na nossa vida deveriam ser dirigidos para obter o máximo de resultado no mínimo. Desculpa, não devem ser dirigidos para obter o máximo de resultado no mínimo de tempo, né? Aquela muito rápido, obter tudo que se quer muito rápido. Não deveria ser dirigido para isso, mas sim para obter o máximo de resultado com o mínimo de desgaste. Esse é o grande ponto. Mínimo de desgaste. Então, qual é a maneira que eu posso ter de ter o máximo resultado me desgastando o mínimo possível? Isso já vai me ajudar a enxergar um pouco melhor o que é aquela artificialidade do mundo, né? Essa moderação. Se eu, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu não pensar só em obter o máximo de resultado no mínimo de tempo, e entender que isso é o otimizado, meu trabalho está otimizado, mas sim entender que se eu conseguir o máximo de resultado com o mínimo de desgaste, vai ser muito melhor. E aí eu já começo a fugir dessa artificialidade. Eu já começo a segurar um pouquinho as coisas. Não, só um pouquinho. Se eu fizer mais disso aqui, vai dar mais resultado, mas olha o desgaste que isso vai gerar para mim, para as outras pessoas e tal. Se na minha família eu também pensar assim, se no governo a gente pensar assim, se em toda a sociedade se pensar assim, nessa moderação,
né? Aí entra o que hoje a gente fala muito em voga, sustentabilidade, mas está lá no taoísmo, né? 2.300 anos atrás já se falava da sustentabilidade. E é isso, sustentabilidade é isso, é o máximo de resultado com o mínimo de desgaste. É a moderação. É você entender que o ponto ótimo das coisas é quando elas se preservam na sua plenitude por mais tempo. Tá? Então, ó, a permanência de algo ao longo do tempo é mais valiosa do que a sua excelência num determinado momento. Então, o ponto ótimo, dentro da visão taoísta, é você chegar na sua velhice ainda na sua plenitude, com saúde, com lucidez, né, com bem-estar, vivendo bem. Isso é o ponto ótimo. De que adianta você obter um sucesso incomparável aos 40 anos e aos 50, 60 você já não consegue mais viver, você já tem uma vida de sofrimento, porque você se desgastou demais, né? Então, aqui já começa a dar uma dica de como trazer esse princípio de naturalidade e espontaneidade para dentro de uma vida em sociedade, né? Através desse processo de moderação. Moderação. Buscando ter o máximo de resultado com o mínimo de desgaste, e não o máximo de resultado com o mínimo de tempo, né? Ok, vamos falar sobre refinamento e cultura. Eu falei para vocês que o confucionismo dava uma ênfase muito grande no refinamento e na cultura. Esse era o grande mote do Confúcio. Para o Confúcio, o segredo para a transformação social e o segredo para se chegar mais perto do tal vem através do refinamento e da cultura. Então, vem através de estudo, vem através de reverência ao que veio antes, aos antepassados, à história, né? Então, tudo isso é muito importante para o Confúcio e para o confucionismo e foi e é ainda muito importante para a sociedade chinesa. Mas um resultado prático da doutrina cultural, né, é a concentração de exigências sobre o indivíduo, que acaba pressionando as pessoas para aderir padrões socialmente aceitos, né? Desse modo, o coração humano, que é nominalmente espontâneo, termina estorvado por prescrições da tradição. Então aqui é um alerta, né? Um alerta de um cuidado que, na verdade, vem lá no taoísmo como uma forte crítica a todo esse processo de refinamento e cultura, mas vê, mesmo no Tao Te Ching, mesmo nesse livro, que é o livro principal do taoísmo, ele não fala para abandonar o estudo, ele fala sobre a importância do estudo, mas ele fala muito sobre o cuidado de não se deixar guiar pelas prescrições da tradição, não se deixar guiar por essas exigências artificiais colocadas, a partir do estudo, colocadas, né, esses padrões sociais que vão sendo criados, não se deixar definir, né, não deixar a sua vida ser definida por isso. E principalmente não deixar o seu coração deixar de ser espontâneo. Aí vem a pergunta, dentro de uma sociedade que está lá já repleta de elementos culturais, dentro da nossa sociedade de hoje, né, que vive imersa, na qual nós vivemos imersos em cultura. O tempo inteiro a gente está imerso em cultura. Nesse momento aqui, estamos falando sobre uma cultura, né? O tempo inteiro nós estamos falando, estudando, pensando. O tempo inteiro a gente vive essa ficção, vamos falar assim, né? A gente vive esse Matrix, né? A gente vive essa realidade artificial criada pelo humano, pelo homem, pela civilização. A gente vive isso, né? Se o caminho não é largar tudo isso, fugir para o meio do mato, então como a gente vai encontrar essa naturalidade? Qual é o processo, qual é o caminho, né? A gente falou ali de moderação e tudo, ok, mas mesmo com moderação, ainda assim, eu não consigo enxergar a naturalidade dentro de mim, eu já estou, desde que eu nasci, eu já estou determinado, condicionado por tudo isso ao redor, né? Então, como fazer? Como fazer para retornar a essa naturalidade? Eu já não consigo mais enxergar essa naturalidade, eu já não sei mais diferenciar o que é realmente o meu querer natural, espontâneo, e o que é o querer imposto pela sociedade. O que é
a minha maneira de enxergar a mim mesmo e o que é a construção que eu fiz de mim mesmo a partir de tudo que tem ao meu redor. Qual é o caminho apontado pelo taoísmo? Bom, o taoísmo fala sobre a pureza e o silêncio. Isso vindo através da contemplação. Por que disso? Porque o homem criou tudo isso de artifício e vive imerso dentro desse artifício. Mas o Tao é superior. E mesmo que a gente faça de tudo para fugir e nos afastar do que é natural e forçar o mundo para que ele seja como a gente quer, o Tao ainda assim é superior e mais forte. E vai se sobrepor. O tempo inteiro o Tao está ao nosso redor. Se nós conseguirmos contemplar e nos permitirmos silêncio, momentos de silêncio, né? Silêncio em todos os aspectos. Silêncio de palavra, mas silêncio de pensamento, silêncio de imagens. Se nós nos permitirmos buscar a contemplação de tudo, a contemplação do que há, aí nós vamos começar a enxergar ou ter um vislumbre, ou ter uma impressão do que realmente é o tal. Porque o tal é isso, é aquilo. A gente pode construir toda uma metrópole, dá um terremoto e blum, bota abaixo. Então o tal nos obriga a nos desapegar. A gente pode construir todo um projeto de vida e aí um carro vem e nos atropela. E acaba a vida. E aquele projeto todo nunca existiu. Então, o tal está ali o tempo inteiro, regendo o universo inteiro ao nosso redor e a gente, inclusive. Mesmo quando a gente está tentando fugir do tal, o tal continua ali. Então, se nós conseguirmos ter momentos de contemplação, a gente vai conseguir enxergar. No taoísmo se fala bastante sobre música, sobre a música do Tao, né? A musicalidade do Tao, a canção do Tao. No sentido de que quando a gente faz verdadeiro silêncio, a gente consegue, de uma certa maneira, ouvir essa música do Tao tocando, né? E aí também entra a arte, né? Toda a parte da arte, que é uma maneira de nos aproximarmos do Tao. A arte é uma maneira de a gente desconstruir um pouco dessa artificialidade e tentar entrar numa espécie de sintonia, de harmonia com essa naturalidade e espontaneidade que é do universo, que é do tal, que é da realidade última. E aí sim, então, através dessa contemplação e do silêncio, né, há espaço para que se manifeste a naturalidade. Começa a surgir espaço. Através desse cultivo de contemplação e de silêncio, do verdadeiro silêncio, né, e da verdadeira contemplação, sem pensamento, sem julgamentos, sem análises, sem nada disso que é humano e é forçado, a partir dessa contemplação e desse silêncio, a naturalidade em si ela vai se manifestar. Porque isso não é uma opção para nós. O tal está o tempo inteiro se manifestando, na gente e ao nosso redor. A gente só bloqueou a nossa capacidade de sentir, a gente bloqueou a nossa sensibilidade a ele. Então, no momento em que a gente conseguir, de fato, parar, contemplar e silenciar, a gente cria o espaço para que se manifeste essa naturalidade. Sem coação ou violência, né? Violência de nós mesmos e do que há ao nosso redor, somente pelo exemplo dessa moralidade natural. Eu vou falar sobre essa moralidade natural. Então, aí sim, aí agindo de acordo com a espontaneidade e a não ação, que a gente viu antes, aquele Wu Wei, vai se estar de acordo com a pureza de intenções. Então eu vou ter a pureza de novo dentro de mim, aquela pureza do recém-nascido, lembra? A pureza de intenções. Eu vou chegar em contato de novo com o que há de intenção pura dentro de mim, daquilo que realmente é natural e espontâneo para mim. Tá? Esse é o caminho. E aí, aqui entra essa moralidade natural. Porque a visão taoísta, ela é uma visão de que existe uma moralidade. Existe um certo e um errado. Não são universais. Não é igual para todo mundo. O certo e o errado não é igual para todo mundo na visão taoísta. Então não adianta você só colocar uma lei e querer que a lei diga o que é certo ou errado para todos, porque não é possível isso. A verdadeira moralidade, o verdadeiro certo e errado,
eles estão na naturalidade. Então, quando você age de acordo com a naturalidade, você vai seguir essa moralidade natural, né? Você vai fazer o que é certo e você não vai fazer o que é errado, porque você vai estar em sintonia com essa harmonia universal. Então, se você estiver em sintonia com aquilo que é natural e espontâneo, não tem certo e errado. Por exemplo, um tigre mata. Ele é mau porque ele mata? Claro que não. Maldade é uma coisa que só pode existir dentro da sociedade humana. Né? Da sociedade humana redundante, né? Só tem sociedade o que é humano. Mas a gente até poderia dizer, né? A sociedade das abelhas. Não é bem, mas tudo bem. Mas enfim, os animais não têm bom e mal, né? Um animal malvado, um animal bonzinho, né? Não tem isso. Eles simplesmente agem de acordo com a sua naturalidade, né? E a natureza, aí sim, aquela natureza biológica, ela se rege e é harmônica e equilibrada dentro de si, né? Então tem a caça e o caçador, tem o ciclo, né? E esse ciclo é natural. E ali não tem bom e mal. Ali simplesmente é. Porque todos agem de acordo com a sua natureza. E ponto. Né? Não tem ninguém ali fugindo da naturalidade. Então, no momento em que o homem, e todos os homens, né, agissem de acordo com essa moralidade natural, desculpa, todos agissem de acordo com a espontaneidade, de acordo com aquele princípio de Zurand, né, de ser o que realmente é para ser. Se todos agissem assim, todos os seres humanos agissem assim, então naturalmente a gente ia encontrar essa moralidade. Todo mundo ia fazer só o que é certo e não ia fazer o que é errado. Porque cada um ia agir somente de acordo com a sua naturalidade, sem artificialidade, sem artifícios e tal. Mas enfim, se pelo menos nós começarmos a nos aproximarmos disso, nós já estamos nos aproximando dessa moralidade natural, mesmo que os outros ainda não estejam. Né? Então o taoísmo também não espera uma utopia, não é assim, só vai dar certo se todos fizerem. Não, não é isso. Mas cada um tem que fazer esse próprio caminho para si, para encontrar a sua harmonia na sua vida, encontrar a sua leveza, encontrar a sua tranquilidade. Então esse é o caminho. E aí eu trouxe de novo aquela tela que eu botei lá no início, só para a gente olhar e ver, nossa, né? Quanta coisa para contemplar. Né? Se a gente conseguir se silenciar, por exemplo, nenhuma palavra que eu possa falar aqui faz jus, né, a essa imagem. Não tem. Só o silêncio. Então o ideal era que todos nós aqui só estivéssemos lá, nesse lugar aqui, e contemplar. Sem pensar, sem falar. Permitir que o silêncio impere. E aí, talvez, a gente conseguisse entrar um pouco mais em sintonia com o tal, com a naturalidade e a espontaneidade que vai trazer harmonia e leveza para a nossa vida. E é isso, pessoal. Obrigado. Espero que tenham gostado. E abrimos para perguntas, comentários. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Vocês estão aí ainda? Eu? Ótima palestra. Ó, já temos comentários. Depois, se puder passar o nome dos livros, também a gente bota no Perfeito. grupo. Tá. Eu vou mostrar alguns aqui, que vai ficar gravado, né? Então a gente já... Ainda está gravando, né? Sim, tá gravando. Então eu vou mostrar alguns aqui. Então o Tao Te Ching, tá? Que é o principal livro do taoísmo, né? Aí tem muitas edições diferentes. Se puder colocar um pouco mais próximo tá da câmera, bem. tipo. Essa edição é a edição definitiva. É muito grande, é fantástico. Essa é a melhor edição. Mas é denso e é difícil de ler. Essa aqui é do meu amigo Chiu Chi. Muito bacana, uma edição que eu recomendo bastante. Ela é legal que as duas são bilíngues, mas essa aqui ela é bem simples, não tem comentário, não tem nada, e ela traz o original em chinês e a tradução do tio. Aí tem muitas outras edições, que são... essa edição aqui é de um mestre taoísta chamado Wu Ji-chun. Também é uma edição clássica, assim, muito, muito bacana, com comentários muito bons. Então, para quem quer conhecer uma visão do taoísmo um pouco mais para o lado religioso, essa tem
é muito legal. Essa aqui é uma edição também do Tao Te Ching bem moderna, ela é bastante poética, então eu acho uma tradução muito bonita. Esse aqui é uma edição mais antiga, não recomendo muito, estou mostrando mais para o pessoal não tê-la. Assim como essa aqui, eu também não acho que seja uma das melhores. E essa aqui, eu acho que é uma das primeiras traduções para línguas ocidentais, é de um sinólogo alemão. E aí é uma edição bacana também, porque ela é bem comentada, e aí eu acho que ela é bem formadora assim, do entendimento do taoísmo na visão ocidental, né? Aí tem outros livros legais, assim, para entender um pouco melhor. Esse aqui, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a filosofia chinesa antiga, né, clássica, desse período, assim, do taoísmo, confucionismo, antes do budismo, ela não chega a entrar no budismo, mas o moísmo e outras linhas de pensamento, muito legal. Chuang Tzu, eu falei de Chuang Tzu. Chuang Tzu é o grande filósofo que realmente existiu, taoísta, porque Lao Tzu, como eu falei, hoje todos os pesquisadores indicam assim, que ele provavelmente não existiu, Lao Tzu, né? Ele é um personagem ao qual se atribuía a autoria, até o próprio nome, né? O Lao é velho e Tzu é o sufixo colocado para dizer que é um mestre. Então, o velho mestre, né? O nome dele é Velho Mestre. Então, já dá a entender que realmente não existiu mesmo, né? Então, Chuang Tzu, por outro lado, esse é um personagem histórico, ele é um autor, ele é um filósofo mesmo que existiu, e provavelmente ele é o grande criador do taoísmo. Então, esse cara aqui vale muito a pena ler. O livro é super acessível e ele escreve através de pequenos contos, anedotas, parábolas. É muito legal de ler Chuang Tzu, eu recomendo. Eu tenho 2 do Chuang Tzu, são 2 edições diferentes, mas os textos são muito parecidos, mas qualquer um dos 2 é bom, vale a pena. Sobre Confúcio, tem algumas coisas legais, esse aqui também daquela mesma editora, então também é do Cinedino, né? O Giorgio Cinedino, a tradução, e também tem comentários, e esse aqui também é a melhor edição para quem quiser estudar Confúcio mesmo, esse aqui. Mas tem outras, esse aqui é legal, um livro mais leve, mais fácil de ler, o Autêntico Confúcio. É um livro bacana. Deixa eu ver. Tá, eu tenho mais outras coisas aqui, mas deixa. Eu separei alguns aqui, para caso eu quisesse puxar alguma citação. Mas, enfim, tem outras coisas. Depois eu posso mandar para vocês também por escrito, se vocês quiserem encaminhar para o pessoal, eu mando referência bibliográfica. Acho que seria legal. Já tem uns aí que eu já tô colocando, já coloquei aqui na lista também. Bacana. Bacana. Muito E aí, legal. pessoal, perguntas, comentários, dúvidas? Eu tenho uma pergunta. Mande. Tu falou ali do Chuang Tzu, não sei pronunciar direito, mas enfim. Chuang Tzu. Me lembrou do Sun Tzu, que fez o Arte da Guerra, né? Eu li esse livro 2 vezes ao longo da minha vida, assim, a última faz um tempo. Que contexto que entra a Arte da Guerra nisso tudo que tu falou? É bem legal. Então, Sun Tzu, também, Tzu é o mesmo, né? Vocês vão ver, todos eles têm esse Tzu no final, né? Confúcio é Kong-Tzu também, todos é esse Tzu. Tzu é uma maneira de dizer o mestre, né? Então, o mestre Sun, né? Ele é um pouquinho anterior a esse momento taoísta e até um pouquinho anterior a Confúcio. Ele é do período dos estados combatentes também, e ele... Lembra que eu falei para vocês que surgiram muitas escolas de pensamento? Esse período histórico ele é conhecido como o período das 100 escolas de pensamento. Algumas delas eram de linhas de filosofia mesmo, né? Que buscavam assim, essa aproximação com o Tao, né? Como achar uma maneira de viver mais harmonicamente em sociedade, através principalmente da virtude. Então, a virtude também é um ponto que tem em comum entre todos esses pensadores. Todos eles estão buscando a virtude, né? O homem ser virtuoso. Desses pensadores que eu falei. Então, Chuang Tzu busca essa virtude, Confúcio busca essa virtude, e o próprio Tao Te Ching, o segundo caractere, que é o Te, né? Deixa eu ver aqui. Tao Te Ching, né? Ching é o clássico, então esse é o livro clássico do quê? Do caminho e da virtude. Então esse Te é virtude, né? Então,
vê, todo mundo estava preocupado com a virtude. Então, esses grandes filósofos desse momento, eles eram o grupo de pensadores que estavam preocupados com a virtude. Bem, existiam outros pensadores, né, que não estavam preocupados com a virtude, estavam preocupados com o quê? Com a guerra, né? Eram um período dos estados combatentes. Então, os governantes, eles tinham que se amparar ou naquelas pessoas que estavam tentando promover a paz, ou naquelas pessoas que estavam procurando promover a guerra, né? Os conselheiros, os governantes se dividiam nesses dois tipos, né? Aqueles que estavam tentando achar um jeito de a sociedade se reestruturar em si, e outros que estavam tentando achar um jeito de crescer e derrotar os outros, né? E Sun Tzu foi um dos grandes pensadores dessa outra linha, que não estava nem um pouco preocupado com a virtude, achava que a virtude era uma coisa para os fracos, e que o caminho realmente era o caminho da guerra, né? Então, A Arte da Guerra é um livro voltado para que o governante obtenha o melhor resultado possível no menor tempo possível. Ele é o oposto do taoísmo. Então, dane-se os resultados, os efeitos colaterais, dane-se as perdas, dane-se todo o resto. O importante é ganhar. E naquele momento fez muito sucesso, porque muitos dos governantes não estavam querendo ouvir como promover a paz e a tranquilidade dentro do seu reino, eles estavam preocupados em como vencer o vizinho, né? Então foi muito, muito relevante, muito importante, mas não conversa com essas linhas de pensamento que a gente está falando aqui. É oposto, vai para outro sentido. Então, enquanto a gente está falando aqui sobre virtude, sobre encontrar uma harmonia com o tal, né, sobre essa maneira de organizar a sociedade para que todos se beneficiem dessa tranquilidade, Sun Tzu dizia que a melhor maneira é você cortar os suprimentos de comida, envenenar a água do reino vizinho, e isso mesmo, é assim que você vai ganhar a guerra, né? Abrir mão da moralidade, da virtude, para ganhar, e ponto. Então é outra linha de atuação, outra maneira de pensar. Tá? Tá, entendi. A arte da guerra, apesar de ela ter sido resgatada pelos ocidentais, que se identificaram muito com esses valores, né, da arte da guerra, e acham que é uma boa proposta para conduzir a vida, né, a arte da guerra. Então você vê isso um monte, né, a arte da guerra nos negócios, a arte da guerra no não sei o quê, a arte da guerra no esporte e tal. Você vê um monte de versões ocidentais disso, né, do Sun Tzu. Para os chineses, a arte da guerra não é tão importante assim, não. Para os chineses, Confúcio é infinitamente mais importante do que Sun Tzu. Mas a gente aqui no Ocidente importou Sun Tzu com muita, muita vontade. Né? Seria a ação e a não virtude, então. É o You-Wei, né? Não é o Wu-Wei. Wu-Wei é o... Wu-Wei é essa não ação, né? E You-Wei, You é ter. Né? Então, esse ter ação é uma ação de ter, uma ação de apego, uma ação com apego. É o oposto do Wu-Wei. E Sun Tzu vai bem na linha do You-Wei. Né? You-Wei. Eu conduzo a realidade para os meus interesses. É outra linha, outra maneira de enxergar o mundo e a sociedade. Né? Tá, obrigada. Tá? Mas é legal trazer, porque muita gente acaba achando que esses pensadores todos, eles trabalham em harmonia, quando não, não trabalham não. Sun Tzu vai conduzir para um lado e esses outros pensadores vão conduzir para outro. Então é basicamente essas duas grandes escolas de pensamento daquele momento, as escolas para a guerra e as escolas para a virtude. É assim que normalmente os sinólogos, os estudiosos separam esses dois grupos. Assim como Sun Tzu tem outros, né? Tem outros clássicos da guerra. Não é só Sun Tzu, tem outros clássicos da guerra. Eram outros grandes pensadores e filósofos que pensavam como conduzir as coisas para a guerra, né? Enquanto tinha aqueles que estavam buscando a virtude, como conduzir as coisas para a virtude. Tipo, eu não sei como você tá de tempo, assim, disponibilidade para a gente poder estar aqui conversando. Eu tô tranquilo, mas eu entendo que se o pessoal não tiver dúvidas, também Aham. fica tranquilo, não precisa ir.
Vamos ver, entrou alguma coisa Tem ali no chat. tem uma mensagenzinha aqui. Eu não sei se compreendi bem. Se uma ação minha do cotidiano, digamos, um exercício que eu pratico regularmente, me faz bem ou me traz algum tipo de sentimento positivo, ela pode ser considerada como parte da minha natureza individual, ou não necessariamente tudo que faz eu sentir bem e virtuoso fará parte da minha natureza. Então, nem tudo que faz você se sentir bem e que vai te trazer pensamentos positivos vai fazer parte da sua natureza. Isso de acordo com o taoísmo, tá? Eu estou respondendo de acordo com essa visão taoísta, né? Não estou dizendo isso assim de uma maneira definitiva ou pragmática. Quem sou eu para dizer o que é bom ou ruim para as pessoas? Eu estou trazendo essa visão taoísta, tá? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas na visão taoísta, nem tudo aquilo que faz você se sentir bem e que traz sentimentos positivos é a realidade da sua naturalidade. Porque, por exemplo, se eu assisto comercial, vejo as pessoas falando sobre, vamos botar uma bobagem qualquer, sobre uma série do Netflix que saiu. Eu vejo a propaganda, apareceu no YouTube, os meus colegas começam a conversar sobre aquela série, e eu, preciso assistir. Aí eu vou lá, assisto aquela série, me divirto, acho legal, mas de repente não era isso que era a minha natureza, não era isso que é aquilo que dentro de mim realmente eu mais queria fazer com o meu tempo, com a minha vida, né? Eu fiz, me senti bem com aquilo, mas será que era a minha natureza? Vamos para uma outra coisa do dia a dia. Tomar uma cerveja. Eu saio de noite, tomo uma cerveja com os meus amigos e tal, mas será que se não existisse aquele momento social, se não existisse a propaganda, o imaginário da cerveja, daquele momento da cerveja, se não visse as pessoas na TV tomando cerveja e felizes e tal, será que quando eu tomei aquilo pela primeira vez, eu ia dizer, nossa, encontrei aquilo que faz a minha natureza feliz? Será? Ou será que eu fui meio que induzido a gostar daquilo ali? Não sei, é muito difícil de responder, eu não vou dar essa resposta. Então, quando você fala do exercício físico, será que aquele exercício físico na academia e tal é a sua natureza? Será que você não devia estar aí correndo no mato caçando? Não sei. Né? Ou será que não? Será que é mesmo? Será que talvez aquilo ali, aquele exercício, seja mesmo a sua natureza? É algo que faz bem para você? Eu não sei dizer. Mas o simples fato de você se sentir bem e trazer pensamentos positivos não é o suficiente para dizer que aquela é a sua naturalidade. Qual é o caminho para você descobrir a resposta da sua pergunta? O taoísmo indica que você busca essa resposta no silêncio e na contemplação. Não é uma pessoa que vai te dizer isso e não é nem o Tao Te Ching. Você não vai ver uma prescrição lá no taoísmo dizendo, faça isso que isso vai fazer bem, não faça isso que isso... Não. Você vai ver ele dizendo, encontre o silêncio verdadeiro. Encontre a contemplação verdadeira. Crie esse momento dentro da sua vida. E a partir disso, talvez você tenha esse vislumbre do que é a sua naturalidade. Mas entendendo que você já está imerso nessa sociedade, que você já foi maculado por essa cultura, né? E que não tem mais volta. Né? A gente já está condicionado. Não tem mais volta. O que é possível é a gente se aproximar desse retorno. Né? Mas o retorno mesmo à naturalidade só é possível naquela visão ideal daquele homem retirado, do eremita, que não vive mais na sociedade, vive pura e exclusivamente de acordo com a sua naturalidade. Agora, uma vez dentro da sociedade, isso é uma reflexão diária, constante, que o taoísmo nos orienta a buscar essa resposta por nós mesmos, sempre através dessa contemplação e do silêncio, e não nos deixando levar pelos sentidos. Os sentidos vão nos enganar o tempo inteiro. Então, quando eu tomo a Coca-Cola, eu me sinto super bem, feliz, animado e com pensamento positivo. Mas o quanto desse pensamento positivo e dessa animação é verdadeiro e o quanto disso vem da construção social? Isso é uma avaliação que só eu vou poder fazer. Dentro desse processo de contemplação, do silêncio. Né? Não tem uma resposta pronta. Nós temos o Thiago ali, que levantou a mão. Opa!
Manda, Thiago. Grande, Roberto. Satisfação de te ver. Ô, meu irmão. Professor Vai, vai. Thiago é professor de arte marcial chinesa também, lá em Minas. Um grande prazer ter você aqui. Prazer todo mundo te ver aí falando. Eu queria, dentro dessa temática, dessa busca, né, é como se fosse um caminho de autoconhecimento para encontrar a nossa naturalidade, e dentro da filosofia taoísta é indicada essa contemplação, né? Mas, assim, vendo a situação da sociedade hoje, né, que a gente tem pessoas que, infelizmente, não tem condição nem sequer de cogitar em parar para contemplar alguma coisa, né? E é tão massacrante o bombardeamento de imagens que a gente tem desses, né, artificiais, né? De informações, né? De informações falsas, então, esse tanto de coisa que a gente está... Acho que a gente não está nem imerso, a gente está praticamente sufocado, né, desse tanto de coisa e, né, das diferenças sociais que a gente tem. Você acha que, mesmo não sendo assim, só a contemplação, mas talvez algumas práticas podem fazer com que a pessoa alcance um estado de contemplação, principalmente visando um autoconhecimento para promover tanto a saúde mental ou a saúde corporal, e que futuramente pode ser assim considerado esse estado de naturalidade, mesmo não sendo esse silêncio total? O que você pode dizer para a gente disso? Que legal, Thiago. Com certeza tem meios, né? Eu trouxe assim, um princípio para a gente conhecer e entender mais ou menos como que o taoísmo enxerga esse processo. Mas a partir disso, o taoísmo é muito, muito profundo, muito complexo, né? Dentro dos textos clássicos tem um aprofundamento muito grande desses mecanismos, de como buscar isso. Dentro da comunidade também, né? Existem, por exemplo, eu falei, existe o taoísmo religioso, que não é bem o que a gente entende de religião, mas é uma espécie de prática, né? Que é feita para trazer esses momentos e tal. Mas muito além disso, mesmo que você não queira se vincular a um movimento taoísta e se aprofundar no estudo e tal, tem algumas coisas umas pinceladas que eu larguei ali, principalmente na parte final, e que já dão um indicativo disso. Então, uma coisa simples, por exemplo, é você começar buscando esses espaços de silêncio, que podem ser muito simples. Pode ser o tempo que você está num ônibus indo para o trabalho, que você fecha o olho e tenta buscar um pouquinho desse silêncio, e dessa contemplação, e dessa observação. Não se afasta muito da prática meditativa budista, né, e de tantas outras, né? Então, buscar momentos contemplativos não significa necessariamente você ir para o meio da natureza e observar a natureza. Eu falei, né, o Tao está o tempo inteiro ao nosso redor. Então, ele está o tempo inteiro comunicando, está o tempo inteiro interagindo e afetando tudo na gente e nas coisas ao nosso redor. Então, toda oportunidade de contemplação de qualquer tipo, ela é válida. E eu também falei sobre a arte, né? Eu falei sobre a música, mas qualquer tipo de arte, na visão taoísta, ela nos aproxima disso. Então, por exemplo, quando você dança, quando você pinta, quando você desenha, quando você pratica arte marcial, né? Quando você faz qualquer tipo de arte, você está criando um momento de contemplação em silêncio. Você se afasta, mesmo que seja por breves instantes, que é o que você consegue no início, mas que com o passar do tempo tendem a se ampliar, esses momentos tendem a se ampliar. Então, às vezes, no início, você está ali preocupado, digamos que a arte é o desenho. No início, você está ali com a técnica, preocupado com a técnica, então fazer o traço certinho. Então, ainda não tem um momento de silêncio, né? Mas num determinado momento, se você seguir nesse caminho da arte, num determinado momento, aquele momento de desenhar passa a ser um momento de introspecção, passa a ser um momento de desligar do mundo e entrar ali só dentro do traço, só seguir o traço, e você desliga e entra de fato num momento de silêncio e contemplação. Às vezes sem perceber, mas você está fazendo isso. Quando você dança, a mesma coisa. Quando você faz arte marcial também, a mesma coisa. Então, às vezes, no início, você está muito preocupado com a posição, com a postura, com a técnica e tal. Mas depois de um tempo, com o passar do tempo, aliás, cada vez mais, aquele momento de prática
se torna um momento de transcendência, né? De qualquer arte. Vira um momento de transcendência. O que é essa transcendência? É justamente isso. É você desconectar dessa artificialidade do mundo ao seu redor e simplesmente contemplar a realidade como ela é. Então não é uma reflexão consciente, não é uma racionalização, é o contrário. É você aprender a racionalizar cada vez menos. Isso é uma coisa que os meus alunos devem estar dando risada agora, porque eu sempre falo para eles, para de pensar. O problema é que você está pensando, você não deve pensar, você deve só fazer. E é difícil a gente chegar nisso, mas vê, esse é um ponto que até o próprio Confúcio já traz, né? Confúcio já falava, o que eu vejo eu esqueço, o que eu ouço, desculpa, o contrário, o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, e o que eu faço, isso eu entendo. Então, para ele, o entendimento já estava conectado com o fazer, com a prática, porque a prática é o que nos conecta com o tal, não é só o racional. Não adianta eu olhar, entendi. Não entendi. Eu só entendo verdadeiramente, só entendo com o coração quando eu faço. E quando eu estou fazendo... Por quê? Porque quando eu estou fazendo, transcende, deixa de ser a artificialidade do pensamento, a artificialidade da palavra, né? Deixa de ser o tal que pode ser dito. Passa a ser o tal verdadeiro, o tal eterno, o tal constante, aquele que você não pronuncia, que você não explica, que ele simplesmente é. Você se sintoniza com isso, né? Então essa transcendência, ela acontece muito através da arte. Pode acontecer através de uma série de outras coisas, né? E aí o taoísmo nos orienta nesse processo também, de como fazer com que qualquer atividade do nosso dia a dia possa ser um momento de transcendência. E aí, cada vez mais, essa naturalidade e espontaneidade vai se manifestando na nossa vida. Mas a arte é um desses caminhos que é apontado, né? Qualquer tipo de manifestação artística nos aproxima da canção do tal, da música do tal, e da harmonia dessa canção. A gente se harmoniza com essa canção. É que nem quando, não sei se o pessoal tem alguma noção de música, é recomendável que tenha. Mas é sempre bom ter, né, alguma noção de música. Assim. Quando tem um grupo tocando e entra uma pessoa no meio para tocar, pode ser harmônico ou pode ser desastroso, né? Mesmo quem não entende nada de música percebe quando um músico entra totalmente errado, fora do tom, fora do tempo. Qualquer um percebe, porque a harmonia, ela é um aspecto do tal. Você não precisa ter técnica, você não precisa ter conhecimento, você não precisa ter nada para reconhecer quando uma coisa está desarmônica. Isso já é uma dica também do taoísmo. Essa harmonia, ela está presente em tudo ao nosso redor. E onde o homem toca com a sua artificialidade, gera desarmonia. Na natureza, nenhum canto de pássaro é desarmônico, nenhum rugido de tigre é desarmônico, nenhum barulho de rio é desarmônico, mas aqui, no dia a dia, no nosso redor, às vezes uma voz de uma pessoa é desarmônica. Né? Tá fora do ambiente. A gente está aqui conversando e alguém entra xingando, ou alguém entra com uma voz que tá quase, né? E aí, desarmônico, não tá legal. Qualquer um percebe. Não precisa ser um neurolinguista, não precisa ser nada. Todo mundo percebe a desarmonia. Quando você está em casa, na família, e está tudo em harmonia, todo mundo sabe que está em harmonia. Quando alguém entra fora da sintonia, fora do arranjo, né? Todo mundo percebe. Até um bebê, que nem sabe falar, percebe a desarmonia. Então, a noção de harmonia e desarmonia, ela é muito natural, porque ela é do tal. Então, a arte nos aproxima dessa noção de harmonia e desarmonia. Qualquer tipo de arte. Né? Qualquer tipo de arte. Então, tá aí alguns caminhos para mesmo aquele que não tem acesso ao livro, não tem acesso a uma comunidade de prática, qualquer pessoa pode trazer um pouco desses momentos para a sua vida. Muito obrigado. Eu tenho a impressão de que você já sabia que eu ia dizer isso. Obrigado, Thiago.
Temos mais uma pergunta aqui do Guilherme. Certo, boa noite, Roberto. Primeiro, parabéns e obrigado pela aula, tá? Bem interessante. Eu tenho uma pergunta para te fazer no que tange a questão mais metafísica, assim. Tu disse que o Tao tradicional, como a gente tem no nosso imaginário, mas e aquela ideia do Deus... Guilherme, desculpa eu te interromper, mas eu acho que você mexeu no microfone na hora de fazer a pergunta e eu não consegui entender. Eu ouvi até quando você disse que o tal, e aí começou um barulho de microfone, assim, não deu pra entender. Tá escutando agora? Agora sim, tá perfeito. Tá, então o Tao dificilmente ele seria equiparado ao Deus monoteísta, ao Deus cristão, ao Deus com poder de agência consciente. Mas e aquela ideia do Tao, de Deus como universo, assim, uma ideia que eu poderia citar, assim, um exemplo que me vem à cabeça, Spinoza, assim, o Deus de Spinoza, ele chamava de Deus, assim, a natureza como um todo, o universo como um todo, com todas as suas propriedades. É possível fazer essa comparação? Sim, é possível sim, é possível sim. Por isso que eu comentei rapidamente, porque eu também, durante a palestra, não queria entrar muito nesse tema, porque às vezes ele é um pouco polêmico. Mas eu comentei, se nós formos assim para um cristianismo primitivo, nós vamos ter uma ideia de Deus que já se aproxima um pouco mais, né? Que não é aquele Deus ex machina, né? Que é aquele Deus que vai lá e rege e controla o destino das pessoas, mas sim essa entidade metafísica que é disforme e ao mesmo tempo é a realidade toda como um todo, né? É esse conceito do Theo mesmo, né? Mais original. Nesse sentido, sim, pode fazer essa aproximação. Mas eu gosto de frisar que ela é um pouco perigosa, porque a gente tem na nossa sociedade ocidental uma pressão do dogma, né, cristão muito forte, né? Então, quando se fala em Deus, a imagem que normalmente vem para quase todo mundo é a ideia do Deus onipresente, onipotente, que, de certa forma, determina o destino do mundo, né? E, nesse sentido, esse tipo de figura de Deus, aí o tal não se aproxima em momento algum. Mas, enquanto entidade metafísica última mesmo, aí sim. Nesse sentido de Spinoza, sim. Certo. Obrigado. E muito boa colocação do Deus Ex Machina aí, né? Isso. Viagem na narrativa. Essa visão teológica, vamos dizer, né? Esse parâmetro teológico de Deus, esse está muito fora dessa construção chinesa antiga. Hoje em dia, não. Hoje em dia você vai ver muita gente na comunidade chinesa associando o Tao a esse Deus ao qual nós devemos agradecer e pedir, enfim, né? Essa relação, essa consciência, vamos botar assim, né? Essa entidade consciente, hoje em dia tem, mas isso é uma influência muito forte do cristianismo dentro da sociedade chinesa. Isso é recente, né? Isso tem 300 anos no máximo, antes disso não. E aí, hoje, essa consciência espiritualista, vamos colocar, chinesa, os estudiosos às vezes usam o termo shenismo para se referir a ela. Shen é a divindade. Então, um culto à divindade é uma coisa bem mais recente, né? Não é o taoísmo histórico, né, ou filosófico, ele não se aproxima de maneira alguma dessa figura. Tá certo. E mais uma pergunta na sequência. O taoísmo, então, em nenhum momento prega a negação do desejo, né? Mas sim o encontrar o desejo que é mais autêntico com a própria natureza. Perfeito, exatamente isso. Então não é uma doutrina de privação, não é, mas sim uma doutrina de eliminar a artificialidade, o desejo artificial. Isso sim. Então é você encontrar dentro de você uma maneira de você separar o que é o desejo real, verdadeiro, e o que é o desejo construído, né? Socialmente construído. E que, vamos lá, né? O desejo socialmente construído é a maior parte dos nossos desejos, né? Quase tudo o que a gente quer, na verdade, é o que a gente pensa que quer, né? É o que a gente foi instruído a querer. Muito, muito raro encontrar alguém que vive verdadeiramente de acordo com
a sua naturalidade, o seu desejo natural. É muito difícil. Então, essa é a principal preocupação taoísta e esse é um foco assim, de desenvolvimento. Mas não é privação, não é privação. Não é... No momento em que você se condiciona a não querer algo, isso é artificial. Então, isso já é algo condenável para um taoísta. Né? Então, que é algo que o confucionismo já pregava. O confucionismo pregava um pouco de privação, sim. Né? A moderação confucionista, ela tinha uma relação de privação. Então, por exemplo, dentro da família, né? O pai é a autoridade maior e depois dele vem a mãe e os filhos e tal, até o filho mais novo. Então, o filho mais novo, os desejos, as vontades dele, elas são as últimas a serem atendidas dentro da sociedade confucionista. Ele deve se privar. Tendo a consciência do seu papel social, ele deve se privar. Ele precisa se privar, na visão confucionista. Então, vê, confucionismo não falava tanto de Wu Wei e tinha privação de desejos. Né? Você entender a sua posição dentro de uma estrutura social, dentro da família, ou dentro do governo, dentro de um negócio, enfim, qualquer situação social, ela envolvia sempre uma certa privação. E o taoísmo já diz que não, que essa privação é errada, porque ela já é um querer artificial, é um querer que não é seu. Como assim, eu quero não querer, né? Não, isso já é uma artificialidade. Certo, muito bom, obrigado. Beleza. Bem, a gente está bombando de perguntas aí. Eu queria Tranquilo, fazer eu tô uma tranquilo de também, tempo aqui, tipo, não tem problema. na verdade eu tenho várias perguntas, assim, mas eu vou escolher a mais prática, assim, já que a gente tem toda a questão do tempo, né? Eu acho que, não sei se você compartilha dessa impressão, né, mas me parece que ultimamente a gente está vivendo meio uma onda de espiritualidade do Instagram, assim, né? E tem duas coisas assim que eu sempre penso que parece meio que uma pegadinha, assim. Já faz bastante tempo que eu li o Dao De Jing, eu não lembro se eram 81 aforismos, é alguma coisa assim, né? Mas eu acho muito interessante que o primeiro ele vai falar justamente na tradução que eu li, eu não lembro exatamente como você colocou hoje, mas o que fica na minha cabeça é que o tal que pode ser chamado de tal não é o verdadeiro tal, né? E aí, tá, esse é o primeiro, e aí depois ele vem com 80 mais falando do tal, né? E aí primeira vez que eu li, eu fiquei pensando, pai, esse cara tá de pegadinha, né? Tá de sacanagem comigo. Ele tá falando que não dá para falar do negócio e depois fala um monte do negócio, né? E tem tem um provérbio, acho que é um provérbio zen, que ele fala, né, que o ensinamento é como um dedo apontando para um objeto, né? Só o tolo fica olhando para o dedo. E assim, dentro dessa coisa, eu mesmo já me vi assim nessa posição de ser espiritualizado, né? Não, porque eu leio esse tipo de coisa e aquele tipo de coisa, então eu tenho que meditar todos os dias, não sei quanto tempo, para ser espiritualizado, né? E aí, em algum momento, eu percebi assim como existem várias armadilhas assim dentro desse caminho, né? Que é uma coisa meio contraditória, justamente o tal é você seguir a sua naturalidade, aí você fica tão fissurado em seguir a sua naturalidade que daí você está indo justamente contra o tal, né? E isso em um monte de lugares eu vejo que existem em diversas doutrinas, depois eu fui percebendo, né, que existem essas armadilhas, né, de ego, né. E aí o que eu queria te perguntar, assim, de repente, não sei se o que eu estou pedindo, na verdade, seja um compartilhamento de experiências, né, mas porque com toda a tua trajetória, imagino que você também deve ter se pego, assim, nesse tipo de buraco, né? E aí, o que você teria, assim, para aconselhar, que armadilhas que o senhor diria, olha, esse aqui é brabo, esse aqui não entra nesse buraco aí não, nessa rua não. Legal. Bom, vamos lá. Vou tentar compartilhar um pouquinho e falar um pouquinho do que eu entendo desse processo aí, né? Bom, primeiro, assim, a respeito dessa questão do nome, o nome que pode ser dito não é o nome verdadeiro e tudo mais.
Esse início do Tao Te Ching, ele é um alerta, né? Ele é um alerta de que o que vai ser falado a partir daqui, ó, eu vou começar a falar, mas o que eu vou falar a partir daqui não faz nem, né? Não faz jus à realidade que é o que realmente importa, né? E essa realidade, nada do que eu possa falar vai fazer você entender ela, a não ser experienciar a realidade, né? Então, ir e viver a realidade. Então, esse é o alerta, e ao mesmo tempo já é um indicativo de o que fazer, né? Que começa lá no início do Tao Te Ching. Mas especificamente a respeito disso também é legal de trazer essa questão histórica daquele momento que estava sendo vivido. Ali, quando ele diz, o tal que pode ser dito não é o tal verdadeiro, não é o tal constante, não é o tal eterno, quando ele usa a expressão Chang Tao, que é o tal eterno, né? O tal constante, né? Chang é longo e constante, né? Então é o perene, aquele que fica ali para sempre, é o tal que é constante, que é eterno, vamos botar assim, o tal que é eterno. Esse não pode ser nominado. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que se todo mundo lá estava dizendo o que é o tal e estava prescrevendo ações a partir daquilo, do que era o seu tal, o seu caminho, o seu jeito certo de enxergar as coisas, nenhuma daquelas prescrições poderia ser universal e verdadeira e eterna, né? No máximo ela era pontual, mas ela não pode ser a eterna, porque tudo que puder ser escrito e prescrito não é eterno. Então é uma crítica, principalmente uma crítica a esses pensadores que vieram antes e que estavam muito influentes naquele momento. É uma coisa bem contextualizada historicamente, então. É importante Não contextualizar, conhecia. Porque tem um propósito, né? Ele abrir falando isso tem um propósito. Era um alerta, nada disso aí que está escrito e que está todo mundo seguindo, nada disso aí é o verdadeiro, o tal universal e eterno. Você pode estar falando de um caminho ou de outro caminho, mas o grande caminho universal não pode ser escrito e prescrito assim. Então, o caminho, você vai ter que encontrar o caminho. Ninguém pode te dizer. É isso que ele estava falando. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. Então, logo em seguida, ele fala: o tal que pode ser nomeado não é o tal eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. Então, tudo isso que está sendo dito, nomeado, prescrito, não é o eterno, não é aquilo que realmente está por trás de tudo. É, no máximo, uma prescrição. É um caminho, mas não é o caminho. Então, ali tem esse processo. E aí, a gente lembra que eu falei para vocês que provavelmente quem deu início a todo esse movimento do taoísmo foi Chuang-Tzu, né? Chuang-Tzu, esse aqui, tá? Chuang-Tzu. Ele foi o cara que começou isso. Ele é um filósofo já pós-confucionismo, né? Já existia o confucionismo e já existia uma outra escola de pensamento chamada Minjia. Minjia é a escola dos nomes. Era uma escola que buscava demonstrar os limites da linguagem, né? É aquela coisa assim, uma palavra é só palavra, é tipo o Sartre, né? Isso não é um cachimbo, né? Tem um livro dele, isso não é um cachimbo. Não é Sartre, desculpa. É Sartre? Me perdi. É um pintor, né? Eu não lembro o nome dele agora, mas Não, é um livro, tá? A capa do livro. Não tenho certeza se é do Sartre. Me confundi agora. Se não for, peço desculpas. Enfim, né? Assim, isso aqui é uma representação, isso aqui não é a coisa como ela realmente é. Então, um pouco antes do Tao Te Ching, um pouco antes de tudo isso, existiu essa escola que já estava dizendo, a linguagem tem um limite. Né? Os nomes, as palavras têm um limite. As palavras são só palavras, as coisas em si são outras. A realidade é uma coisa e a fala em cima, a maneira como a gente fala e escreve e se referencia a essas coisas, não é as coisas em si. Então, toda essa escola de pensamento, ela trabalhava muito com a lógica e com o paradoxo, com a ideia de paradoxo. E Chuang-Tzu foi muito influenciado por essa escola. Então, o taoísmo bebeu muito nisso, né? Bebeu nesses paradoxos da linguagem, até onde a linguagem pode nos levar. E aí, então, essa brincadeira já do início também, ela tem uma crítica, mas ela também já traz isso. Olha, a linguagem tem um limite. Há um limite para o que pode ser dito, para o que pode ser explicado e para o que pode ser falado. A partir daqui, a experiência é o que realmente conta.
Chuang-Tzu brincava muito com isso, brincava com o limite do pensamento também, né? Então ele tem uma parábola muito famosa que é a da borboleta, né? Que é Chuang-Tzu sonhou ser uma borboleta. Aí ele fala assim, vou resumir, ele diz, certa vez sonhei que era uma borboleta. Enquanto era borboleta, eu andei por campos, vi flores, e fiquei por tanto tempo viajando e brincando com as coisas ao meu redor que esqueci de mim mesmo. Passei a acreditar que eu era realmente uma borboleta. Até que, de repente, eu acordei. E quando acordei, pensei, seria eu, Chuang-Tzu, que acabou de acordar de um sonho em que era uma borboleta? Ou seria eu, na verdade, uma borboleta que agora está sonhando ser Chuang-Tzu? Então, antes do penso logo existo, né, de Descartes, toda essa análise assim do limite do discurso e do que é da epistemologia e do que pode ser conhecido, Chuang-Tzu lá na China já estava falando a mesma coisa, né? De outro jeito, mas era isso. Como Raul eu sei? Seixas canta tem uma música com esse conto, né? Muito famoso, muito famoso. E ele trabalha com isso, com os limites do que é possível saber, ter certeza, através da racionalidade. A racionalidade nos prega peças, né? Então é aquilo que eu falei, o sentimento é positivo, eu me sinto legal depois que eu faço, então é a minha naturalidade. Será? Ou será que isso é uma invenção da sua cabeça? A nossa cabeça nos prega peças. Então, Chuang-Tzu brincava muito. É muito legal ler Chuang-Tzu porque ele traz muito essas parábolas, anedotas e coisas assim. Ele trabalha com essa ideia do paradoxo. Não é à toa que o budismo indiano, quando chegou na China, foi muito influenciado por essa linha de pensamento. E virou o budismo Chen, que tem essa característica. Depois foi para o Japão, o Chen ficou conhecido como Zen no Japão, né? Mas é a mesma palavra, é a maneira japonesa de falar Chen. Então, o Zen, que é essa ideia do paradoxo, do Quan, né? De poucas palavras que geram um paradoxo e levam você ao limite do que é racionalizável. Isso vem lá desse movimento, do Chuang-Tzu, desse paradoxo, começou lá. Então ele gosta muito de brincar com esses paradoxos, para nos mostrar o limite da racionalidade. Por que eu dei toda essa volta e falei bastante disso? Porque o taoísmo é isso, é você parar de depender tanto da racionalidade. Então, se você quiser se aprofundar no entendimento verdadeiro, o caminho que o taoísmo aponta é esse. Para de racionalizar, né? E aí, parando de racionalizar, você foge dessas armadilhas que a intelectualidade nos traz, né? É muito bacana você conhecer um monte de coisas, ler um monte de coisas, ser erudito, é muito bacana. Mas o quanto disso você está fazendo pelo seu autoconhecimento mesmo, ou o quanto disso você está fazendo para parecer uma pessoa erudita, iluminada, etc, etc, etc. Né? Então, o que parece nem sempre é, né? E o taoísmo vai trazer isso de uma maneira muito forte, dizendo, por exemplo, quem sabe não fala, quem fala não sabe. Então, se eu estou aqui falando, é porque eu não sei. Se eu soubesse, eu ficava quieto. Ia viver a vida. Então, tem muito disso, sabe? Você depender menos da racionalidade, depender menos das palavras e experienciar. O segredo para o taoísta é experienciar, viver na plenitude da vida, viver a vida real, fora da Matrix, né? E é isso, eu acho que você perguntou armadilhas, eu encontrei muitas armadilhas nessa questão do ego, da vaidade, do que eu estou estudando para mim mesmo e o que eu estou estudando para dizer que eu sei, né? O que eu estou fazendo para aprender e evoluir como ser humano e o que eu estou fazendo porque é bacana saber, é bacana conhecer, é bacana ser uma pessoa erudita, culta, que fala legal, tal. E aí, né? Fazer essa viagem interna de introspecção para reconhecer isso, essa motivação, eu acho que isso é um caminho para você se livrar dessa espiritualidade barata, né? Que você trouxe, essa espiritualidade do Instagram, né? Ou mesmo isso, mesmo essa busca artificial por alguma resposta através do racional, né? Então eu passei muito tempo querendo achar as respostas do universo, do mundo e de mim mesmo através da razão. Fui fazer filosofia, né? Então. Mas na verdade as grandes respostas eu encontrei no dia a dia, encontrei observando exemplos
de grandes mestres, por exemplo, dentro da arte marcial, não através das palavras deles, mas das ações, das atitudes, encontrei muito mais respostas do que nos livros, né? Então eu acho que é isso, a vida real é o segredo de tudo, né? E tentar separar isso da artificialidade, ainda que, como eu disse, a gente já está condicionado, imerso, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Fugir disso tudo não tem mais, mesmo que a gente vá agora, largue tudo e vá para o meio do mato e abra mão de tudo que é artificial, ainda assim, nosso ego, nossa construção mental, nossa maneira de pensar já está lá carimbada com a artificialidade da sociedade. Então, tentar nos aproximar da naturalidade é um esforço bacana para trazer um pouco mais de harmonia para a nossa vida. Mas não dá para ter a ilusão de que nós vamos ser puros novamente, como recém-nascido. Não temos como chegar nesse estado de pureza mais, né? Já fomos manchados, mas ainda manchados dá para tentar se limpar um pouquinho mais. Consegui responder mais ou menos, Danilo? Acho que sim. Não tem uma resposta bonita e maravilhosa, assim, sujar as mãos na lama, a melhor resposta. Entrar na dança, né? Também. Mergulhar no lago sujo, sombrio, o lago do autoconhecimento. É perigoso, dolorido, mas é real. Muito bem, então. Não sei se mais alguém tem alguma outra pergunta. Então, eu acho que ficar um grande agradecimento por ficar aqui com a gente até esse horário. Não, prazer. Muito conhecimento, muito saber. Muito obrigado mesmo. A gente vai colocar essa aula no YouTube da Liga, tá? A gente manda o link para quem se inscreveu, quem esteve aqui, né? A gente coloca ali no Instagram da Liga, né? E eventualmente essa aula de Confúcio seria bem bacana também, tipo. Legal. Deixa eu fazer uma correção que eu me lembrei agora. Isso não é um cachimbo, eu falei Sartre, nada a ver, é Foucault. Lembrei agora. É Foucault. Isso não é um cachimbo. Trabalha com essa ideia aí dos limites da racionalidade. Correção feita. Agradeço muito a todos. Agradeço a Danilo mais uma vez, e a todos, né, que da Liga, todo mundo que trabalhou aí e continua trabalhando nesse projeto muito bacana. Agradeço a todos os outros que vieram assistir e participar junto desse momento. Para mim é sempre um prazer, então contem comigo, vamos fazer sim uma próxima sobre Confúcio e sobre o que mais vocês acharem aí que eu posso contribuir. É um grande prazer, é uma alegria para mim. Eu faço isso sempre de bom grado, por isso que eu não me importo de ficar 1 hora a mais, 2 horas a mais, não é problema nenhum. Não tendo outros compromissos, claro, né? Podem contar sempre comigo. Então é sempre um grande prazer. Mais uma vez, muito obrigado a todos.